A gente começa com o futebol porque um jogo em Recife fechou a 33ª rodada da Série A. No campo, vitória do Sport para cima do Bahia. Fora dele, briga entre as torcidas. O clássico nordestino foi na Arena de Pernambuco, mas antes do jogo, torcedores organizados do Sport do Bahia se enfrentaram fora do estádio. A polícia interveio e a confusão continuou do lado de dentro. Parte da torcida do Sport quebrou as catracas e as grades e invadiu as arquibancadas. Depois da invasão, os torcedores ocuparam as cadeiras e a situação foi controlada. No campo, o único gol da partida saiu no segundo tempo. Paulinho Mocelin cortou a marcação e bateu sem chances para o goleiro Danilo Fernandes. Final, Sport 18º na tabela 1, Bahia em 17º lugar 0. Vamos confirmar a tabela da 34ª rodada, que já teve um jogo antecipado, Bragantino 3, Sport 0, Bragantino e Atlético Paranaense fazem amanhã, 5 da tarde em Montevidéu, no Uruguai, a final da Copa Sul-Americana. Jogos da Série A, então, reta final. Atlético Mineiro líder recebe o Juventude, 7 da noite, o jogo vai ser disputado no Mineirão. Fortaleza e Palmeiras Castelão, também 7 horas da noite no sábado, que terá ainda Chapecoense e Grêmio, Tricolor lutando contra o rebaixamento, 7 da noite na Arena Condá, Chapecoense já caiu, infelizmente. Em Goiânia tem Atlético e Ceará, 9 horas da noite, é uma briga ali no meio da tabela por Sul-Americana, sonhando também com a Libertadores, que é o caso do Internacional contra o Flamengo, que ainda briga pelo título. O Flamengo, sim, 9h30 da noite, o jogo vai ser disputado no Beira-Rio. A competição prossegue com os jogos no domingo, 4 da tarde, clássico derby, Corinthians e Santos em Itaquera. Fluminense e América Mineiro jogam 5 da tarde no Maracanã. O América não perde há 10 partidas. Bahia e Cuiabá, esse jogo vai ser domingo também, 7 horas da noite, vai ser na Arena Fonte Nova. São Paulo e Atlético Paranaense na quarta-feira, 9h30, porque o Atlético, evidentemente, como a gente falou agora há pouco, está com a cabeça, está envolvido na final da Sul-Americana e o Bragantino já antecipou a sua partida. Na Série B, apenas cumprindo tabela, o Cruzeiro entrou em campo pela penúltima rodada em São Luís e empatou pela 17ª vez na competição. O Brusque tem jogo decisivo hoje e o Avaí, domingo. Maurício abriu o placar para o Sampaio Correia em São Luís. E o Léo Santos empatou. Ficou isso, Sampaio Correia 1, Cruzeiro também 1. 37ª rodada marca para hoje, 7 da noite, decisão no Augusto Bauer, Brusque e Operário. Em São Januário, Vasco apenas cumpre tabela contra o Remo. 9h30 da noite tem Vila Nova e Londrina. No sábado, 4h30, Confiança e Ponte Preta. Domingo, às 4h, Brasil e Botafogo. 6h30, Náutico e Avaí. Decisão para o time catarinense que precisa vencer. 7 da noite, Coritiba e CSA. Na segunda-feira, às 6 horas, CRB e Vitória. E o jogo da rodada valendo vaga o acesso. 8 da noite, Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, Guarani e Goiás. Vamos só atualizar a classificação porque o Brusque recuperou os 3 pontos perdidos por causa do racismo contra o jogador Celcinho do Londrina. Por maioria dos votos dos auditores, o STJD deu ganho de causa ao time catarinense que subiu. Isso pode fazer diferença na queda contra o descenso, porque o Brusque agora é o 14º colocado, 44 pontos, 3 a mais justamente que o Londrina, que é o primeiro time que abre o Z4. Lembrando que Júlio Antônio Peterman, presidente do Conselho Deliberativo do Brusque, disse a Celcinho do Londrino, na oportunidade do Londrina, para ele cortar esse cabelo, seu cachopa de abelha. Foi a expressão, o time foi punido, mas agora recuperou os pontos. E o Beck pode conquistar domingo, 3 horas em Palhoça, o acesso para a Série B catarinense do ano que vem. Basta um empate contra o Pedra Branca. 2 titulares do time projetaram a partida no Renato Silveira. Bom, o time está bem comprometido aí, a expectativa lá em cima, todo mundo, diretoria e jogadores. A semana está sendo bem trabalhada, agora que a gente vai começar a baixar a carga, mas sempre pensamento ali em domingo, para a gente buscar esse acesso para o clube, a gente sabe que é importante, tanto para os diretores quanto para a gente. E a gente conta com o torcedor de vocês, valeu. Estamos a um passo de colocar o Blumenau mais próximo de onde ele nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão do Catarinense. Por aqui seguimos treinando concentrados e focados, em busca do acesso e posteriormente trazer o segundo jogo da final em casa. Neste momento é muito importante que você incentive e apoie as causas do clube.
Vai ser muito lindo se vocês puderem encher o nosso estádio para comemorarmos juntos o acesso e depois o título. Boa sorte ao Beck. Se vencer a partida por 3 gols de diferença, o time faz o segundo jogo da final contra o Caravaggio em Indaial. O Blumenau não pode perder em Palhoça domingo, sob pena de ser superado pelo Atlético Itajaí, que enfrenta o Porto lá em Porto União. Ainda sobre domingo, o estádio Renato Silveira não tem recebido público, portanto a torcida não vai poder comparecer. Em seu último confronto antes dos Jogos Abertos, o Blumenau goleou o Curitibanos no ginásio do SESI e ficou próximo das semifinais do Campeonato Catarinense de Futsal. O Blumenau Futsal saiu na frente com o Raul, até sofreu o empate. Só que o Miguel foi na rede, o Mica também e o Secato 2 vezes para confirmar a vitória de Blumenau sobre Curitibanos por 5-1 e encaminhar a classificação para a próxima fase, faltando 2 rodadas, já que o time é o segundo colocado com 7 pontos, o líder é Jaraguá com 12, São Lourenço com 2 e Curitibanos estão lá embaixo. Prioridade agora do time para os Jogos Abertos. A propósito, falando em JASC, a abertura oficial, confirmando, marcada para amanhã, 7 da noite em São José, com transmissão ao vivo da Record News. São 3.800 atletas representando 79 municípios. E hoje o destaque da programação aqui no Balanço Geral é o judô de Chapecó. Esse é Carlos Coniche, atleta e professor que dedica a vida ao judô chapecoense há mais de 20 anos. O engraçado é que essa ligação com a cidade começou justamente por causa de uma edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, lá na década de 80. Eu ganhei meu primeiro Jogos Abertos, competia por outro município, já bem novo, com 17, 18 anos. Daí foi, inclusive é interessante, foi o princípio do investimento em esporte amador no município de Chapecó. Houve por parte do município interesse de montar equipes esportivas. Na época me trouxeram para nós montarmos uma equipe de bocha, tinha uma equipe de vôlei muito forte na década de 80. Aos 55 anos, esse professor de judô não poderia estar mais orgulhoso da sua trajetória na principal competição estadual. Afinal de contas, quando atleta, venceu 10 vezes os Jogos Abertos e agora ensina os filhos a trilhar um caminho de vitórias na modalidade. É praticamente tradição de família. Meu pai era professor de judô também, né? Foi o fundador, idealizador e fundador da Federação Catarinense de Judô. Foi presidente por vários anos. Carlos tem 3 filhos que também vivem o judô. Um deles é o Henrique, que tem 21 anos e praticamente nasceu dentro de um tatame. Começou, na verdade, no Japão ali. A gente morou no Japão ali, quando era pequeno ali. Meu pai, inclusive, treinava lá e dava algumas aulas. E daí eu volta e meia junto, né? Eu ficava na academia ali, brincando e tal, mas também prestando atenção no treino ali, né? Já criando uma certa vontade ali de estar treinando. E pelo histórico da família, a cobrança por resultados do treinador, que no caso é o próprio pai do Henrique, é grande. Bela palavra aí, né? Cobrança. É um pilar ali, mas é muito importante, né? Porque na minha idade ele estava no Mundial, estava sempre fora do país ali competindo, né, treinando bastante. E daí ele espera o mesmo que eu, também dou o meu máximo. Eu acredito que para ele seja porque eu passei por isso, né? Só o fato de você ter pai professor, então quando você chega na competição já há uma expectativa em torno do teu resultado, né? Já tricampeão dos Joguinhos Abertos, neste mês, o jovem disputa pela 3ª vez a maior competição de Santa Catarina. No caso, os Jogos Abertos, conhecido como JASC. No primeiro JASC eu bati na trave ali, né, na disputa 3º, e daí no segundo JASC eu já consegui um 3º ali. Eu acho que para qualquer atleta de Santa Catarina, o JASC é o maior evento, né? Desde que hoje tem categorias de base, o LESC, JESC, Joguinhos. Mas o grande objetivo e para todo atleta é o semelhante a uma Olimpíada com um atleta de altíssimo nível. Então tem muito atleta que o objetivo é ser campeão dos Jogos Abertos. Ele é campeão dos Jogos Abertos, ele atingiu o objetivo, depois o que vier depois é lucro.
Reta final da Copa Pequenos Gigantes da Bola Oma no Clube de Cacetiro Velha Central. A tabela marca para domingo os seguintes jogos. A gente começa sempre com a categoria Sub-11. Francis Iafa contra o Santos Dumont do Brusque, já às 7h30 da manhã. A bola rola lá na grama sintética. Sub-13 tem o Santos Dumont contra o time da casa, o NFC. Jogo marcado para 8h45. Na sequência, Sub-15 tem Brusque e o Canto do Herói do Tadeu, NGA. Jogo marcado para as 10 da manhã. E finalizando, Sub-17, Fundação de Indaial contra o Batistense, 11h30. Só para confirmar que são 4 jogos, você paga um pacote para assistir aí. R$ 8,00 é o passaporte com carteira de vacinação ou aplicativo Conect SUS. E ainda sobre o Clube de Cacetiro Velha Central, amanhã tem evento para ajudar a pagar as contas do fim do ano. É um galetaço, é o 9º galetaço do Velha, galetada, 9ª galetada no Velha. O horário começa às 11h30 da manhã até 2 da tarde, R$ 25,00. Delivery, pode pegar lá, servir no local, vai ajudar muito o clube que está precisando. E já projetando no dia 5 de dezembro, tem costela fogo de chão na Spaca Blue. Essa venda antecipada também é muito legal, é muito importante. Primeira costela fogo de chão, então, 5 de dezembro, vá se programando lá na Fortaleza, bem ao lado do CSU da Fortaleza, no ginásio, lá na estrutura do futsal. E amanhã, 5 da tarde, Galegão, nós vamos ter a PAN e Montes Claros, Minas Gerais, pela Superliga de Vôlei.